Bom dia, gente querida de paz e bem. Mais uma vez eu desejo a todos e todas um bom e abençoado domingo. E hoje eu gostaria de trazer algumas questões de fundo, né? Algumas questões que falam de forma profunda a qualquer caminhada espiritual, a qualquer tradição religiosa, e que eu gostaria de, com isso, nesses tempos de tanta ansiedade e apreensão, não é? Em relação ao planeta, em relação à conjuntura política internacional, né? Aos intervencionismos imperialistas, em relação ao Brasil, eu gostaria de, com isso, trazendo essa reflexão de fundo, proporcionar, quem sabe assim, um espaço de conscientização sobre a nossa senda espiritual, sobre o caminhar espiritual, não é? Sobre o que é a espiritualidade mesma, não é? Por que eu digo isso? Porque ao longo da minha caminhada religiosa, essa é uma questão que se coloca, que pastoralmente, eventualmente eu enfrento, no sentido da orientação, pessoas que me buscam, e que eu acho que dessa forma eu posso ajudar outras pessoas. Vamos falar sobre perfeição. Vamos falar sobre esta tal de santidade, essa tal de busca, não é? Pela luz, por essa caminhada evolutiva em sermos perfeitos, em sermos completos, e ver o quanto isso ajuda, o quanto isso prejudica, mas principalmente pensar a partir de um outro ângulo. Será possível? Mas antes da gente conversar, né, os recados, se você está chegando agora no canal Paz e Bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal Paz e Bem. Curta, compartilhe nas suas redes sociais, né? A sua curtida é muito interessante. Eu vejo que muita gente vê o vídeo, mas não curte. Então, vamos lá dar o like, dar o joinha, né? E compartilhar, mostrar para outras pessoas esse programa. Também, se você puder e quiser, claro, faça a sua assinatura solidária. Tem aqui embaixo o link, né, da assinatura, tá? E como eu sempre digo aos assinantes, às assinantes, nosso muito obrigado, porque através da assinatura vocês nos ajudam demais na manutenção do canal, né? Já que a gente não tem membro, não tem membresia, tá? Outra forma de financiamento. Pois é, a gente fala muito em santidade, em ser perfeito, em ter os modelos de perfeição diante dos nossos olhos, né? Seres de luz, seres do alto, seres evoluídos. A gente tem toda essa coisa, esse anseio por progresso moral, espiritual. A gente tem, enfim, essa fixação na perfeição. Essa visão não é errada, tá? É algo que é natural, né? E é bom a gente não se estagnar, a gente não parar, a gente sempre estar em movimento e nesse movimento a gente se aperfeiçoar, não é?
E esse aperfeiçoamento é algo sempre bem-vindo. Mas essa visão é, como eu sempre digo, é uma visão limitada, parcial. Ela, na verdade, oculta alguns riscos, oculta algumas tentações. Como assim, reverendo? Que tentações são essas? É de repente a gente se colocar num nível de exigência ou num patamar, não é? De exigência de si e do outro muito alto. Esse gostar de ser cada vez melhor, cada vez se aproximar da luz, do alto, não é? Evoluir, provoca uma série de problemas, ou pode provocar uma série de problemas da ordem emocional, da ordem do psicológico. Não é? Porque nesse caminho, não é? Quem faz uma dieta e começa na segunda-feira sabe o que eu estou falando. Na terça-feira já começa a negociar, né? Olha, não é bem assim, eu posso comer esse docinho e tal. E aí, de repente, logo em seguida vem a frustração, né? Vem a depreciação. A gente vive pode vivenciar uma experiência de ansiedade. Então, essa busca, e aí colocando, né, os padrões, volto a dizer, altos, né, dos santos e santas, dos seus modelos, né, que são modelos, que são bons modelos, mas que às vezes a gente, diante deles, quantas vezes, né, se acha incapaz, pequeno, né? Ele conseguiu, eu não consigo, eu sou assim, eu sou... E começa a se depreciar, né? Começa a entrar numa visão que essa coisa de caminhada espiritual, essa coisa de ser melhor, essa coisa... E aí podemos cair numa visão cínica, né? De dizer, já que a gente não consegue, então, pernas para o ar, né? Não vamos assumir que a gente é imperfeito mesmo e assim mesmo, sabe? As imperfeições dos outros é a minha imperfeição. E aí a minha recomendação é que procure um psicólogo, um psiquiatra, um psicólogo, né? E se possível for uma psiquiatra, para poder se tratar em relação a essas questões de ansiedade, de depressão, de pânico, decorrentes dessa incessante busca, né, de uma perfeição que conscientemente nós sabemos que não temos, né? A gente sabe que é imperfeito, mas que no fundo a gente cultiva, né, uma ideia, uma idealização, uma ideação, né, sabe, desse ser etéreo, espiritual, pleno, iluminado. E o pior, às vezes, a gente projeta isso num guru, num líder religioso, numa pessoa, né? E a gente busca nessa pessoa esse padrão, que é perigoso. Por que eu falo essas questões todas? Porque diante disso, diante dessa situação e desse contexto e dessa percepção, a gente tem que ver que é possível a gente, reconhecendo a nossa imperfeição, que eu acho que é um consenso, né, a gente buscar esse melhoramento sem essa sofreguidão, sem essa ansiedade.
sem projetar um outro, um líder religioso, um guru, em alguém, essa coisa, né, que às vezes a gente não consegue, né? E que, na verdade, tem muito dessas projeções, né, paternais, maternais, essas questões edipinianas, né? Que a gente... Papai era o herói, não é? E aí, de repente, esse herói, não, na realidade, ele não se sustenta e a gente entra em crise com essa imagem que a gente criou, né? E, de repente, a gente vê que o líder religioso, mentor, o ser de luz, não é assim tão mentor nem ser de luz. Porque é isso, né? Então, é sobre esse cuidado que a caminhada e a busca espiritual deve ter. A gente precisa ter. A gente precisa ter esse cuidado. Por que volto a dizer, dizendo isso? Volto ao contexto em que estamos vivendo, né? De tantas incertezas, de tanta perplexidade, não é? De tanta ansiedade em relação ao futuro, insegurança, não é? A pessoa que tem um mínimo de consciência do que estamos, a gente busca, né, paraísos artificiais, a gente procura lugares, né, em que a gente possa encontrar essa paz. Mas a caminhada espiritual, a caminhada, né, da senda de uma espiritualidade madura, de uma espiritualidade lúcida, de uma espiritualidade assentada com os pés no chão, parte dessa ideia de que precisamos cultivar em nós uma visão que eu acho que o Oriente pode, já que muito dessa visão, dessas perfeições, decorre da tradição não só judaico-cristã, mas também greco-latina, né? Essa ideia dessa perfeição ou dessa beleza simétrica, né? Dessas retas proporções, né? Dessas medidas a régua e compasso, tudo muito, né, bem equilibrado e ordenado, e a gente buscar um outro tipo de beleza e de perfeição também, que passa por uma visão mais assimétrica. Tem uma beleza que está mais próxima, a partir de um outro olhar, da natureza, do que daquilo que se idealizou da natureza mesma. Como assim, reverendo? A gente vê que as constelações, em sua beleza, está na forma como as estrelas se apresentam, de forma dispersa, sem essas regularidades. De uma forma não... A beleza do céu estrelado está na forma em que essas estrelas, elas não obedecem a determinados padrões de distância uma das outras. Mas nessa forma caótica em que elas estão apresentadas no céu noturno e que, de alguma forma, nos ajudam nessa imperfeição geométrica a dar espaço a
ao devaneio, à imaginação, a pensar imagens, a criar formas na nossa cabeça. A ver na constelação de Orion, né, um guerreiro, uma borboleta. A gente vê imagens, seres, e projetar aí essa capacidade imaginativa. Nuvens não são quadrados, não são círculos, não são triângulos. Que me perdoe a Bauhaus. Né? Mas nuvens obedecem muito mais a um repertório de uma outra lógica. E nem por isso menos bela. A simetria das flores é geométrica. Mas a forma em que as flores se espalham no jardim não obedecem a essa mesma regra. Porque mesmo quando elas são estabelecidas em canteiros, elas, em alguns lugares, as flores elas desabrocham com mais vigor do que em outro. O mundo não é assim tão perfeito como talvez alguns jardineiros ou alguns astrônomos ou alguns meteorologistas gostariam que fosse, não é? Porque aí daria espaço para a previsibilidade. Há sempre um espaço para a subversão dessa ordem. Que bom. Que bom. Talvez, contemplando um jardim zen, a gente possa perceber isso. Talvez, numa caneca antiga, a gente possa perceber no desgaste do uso quanto de significado e beleza há em como memória, afeto, história, sentimento, né? Quantas coisas que, desgastadas pelo tempo e adquirem para aquele que as possui ou as vê um significado. Uma coisa que para elas, para essa pessoa é muito importante. É sobre isso. É sobre essa compreensão que, mesmo que a gente busque e tenha isso, não é? Como disse, a gente não pode viver numa lógica, uma razão cínica de achar que, já que não vamos ser perfeitos, então aceitemos a nossa imperfeição e sejamos as figuras imperfeitas e canalhas, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim, né? A lógica da Gabriela. Não é isso. Não podemos cair nisso. Não podemos, já que eu não consigo ser perfeito, então eu abandono a minha imperfeição e que se dane o mundo. O povo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Eu sou imperfeito. Não é isso, gente. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o quanto, né, regras, dietas aqui espirituais, né, todas essas fórmulas, essas coisas que se impõem na busca de uma perfeição, na busca de uma iluminação, na busca de uma evolução, um patamar, um salto quântico, a gente se frustra e se perde. E aí a luz dá lugar à escuridão, não é? E a gente acha que, bem, não é para nós. Esse caminho espiritual é algo muito inacessível. Pois é. É sobre isso. Então, passa por um reconhecimento profundo, passa por um ato de misericórdia para consigo, para com o outro, passa por
ver nos pequenos gestos, nas pequenas coisas que a gente faz de forma positiva, de forma saudável, de forma humana, de forma compassiva e misericordiosa com os outros, com as pessoas, a gente dizer que bom. E celebrar, sabendo que o risco, a queda, a falha, ela virá. Toda celebração eucarística tem um ato penitencial antes da Eucaristia. Não por acaso. Porque é isso. Porque a gente precisa sempre nos lembrar dessa dimensão nossa. E a gente precisa se fortalecer e dizer: eu preciso ir além de mim, e é fato, mas eu preciso me conhecer profundamente, de forma sincera e honesta, com aquilo que eu sou. E isso nos dá uma paz profunda para que a gente se ilumine. Tá? Então é um pouco isso. A conversa, como eu digo, não é um pensamento sistemático, não é algo que eu trago aqui, né, para encerrar uma conversa, é um mote que eu lanço para que durante a semana a gente possa meditar, questionar, melhorar essa reflexão, né? Eu sei que essa conversa dá muito espaço para o debate, mas é isso, tá? Sabendo que esse papo de perfeição e santidade atende muito a, como eu disse, às seitas, aos grupos fundamentalistas, né? Aos grupos que, enfim, que manipulam outras pessoas. Então é importante essa compreensão que a gente deve ter em relação a nós. É o conhecer-se a si mesmo para que a gente possa seguir em frente. Uma coisa, gente, no domingo passado o som não estava legal, né? Eu vou ver se melhoro esse som e na parte da edição. E aí vocês não esqueçam de me dizer, tá? Se o som melhorou, se está melhor, às vezes piora, às vezes melhora. Enfim, é sempre assim. Mas não podemos esquecer que podemos nos melhorar um pouquinho a cada dia. Então, melhorou, não melhorou, a gente vai testando as coisas por aqui, tá bom? Por fim, o convite aqui de domingo a domingo, a oração ao fim do dia. A gente reza aqui no canal Paz e Bem. Todos e todas convidados às 21 horas no canal Paz e Bem. Oração. E, por fim, para todos e todas, as bênçãos de Deus. Que o Deus nos abençoe com inconformismo diante de respostas fáceis, meias-verdades e relações superficiais. Com indignação diante da injustiça, da opressão e da violência. Para que possamos trabalhar a favor da justiça, igualdade e paz e testemunhar a fé de nossos corações. Que Deus nos abençoe com lágrimas pelas pessoas que sofrem, vítimas da dor, rejeição, fome e guerra, para que possamos estender nossas mãos e transformar a sua dor em alegria. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, conosco habite eternamente. Amém. Um abraço, gente querida de Paz e Bem, até o próximo domingo, com mais uma roda de conversa por aqui. Tchau.